Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai explicar como que vai ser o formato da temporada 2021 da NBA, então bora lá! E finalmente a gente chegou a um consenso aí entre a NBPA e a NBA sobre o início da temporada 2021 da NBA. Ficou decidido que a temporada vai começar no dia 22 de dezembro e essa retomada rápida, lembrando que a gente teve o último jogo da final da temporada de 2020 no dia 11 de outubro entre Lakers e Heat, a gente só teve mais ou menos aí 71 dias entre uma temporada e outra. Então, a gente já começa com a off-season mais curta da história da NBA. Então, já vamos direto explicar para a temporada de 2021 e o formato vai ser dessa maneira. Na temporada regular, cada time vai jogar 72 jogos, ao contrário dos 82 jogos que a gente está acostumado de assistir da NBA. E como que vai funcionar esses 72 jogos? Cada time vai jogar 2 vezes com os times da conferência oposta e 3 vezes com os times da mesma conferência. Mas vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender essa questão da temporada regular. E é óbvio, vamos dar o exemplo do time que eu torço, que é o Miami Heat. O Miami está na conferência leste da NBA. Então tem 15 times na Conferência Leste e a gente tira o Miami porque é o time do exemplo. Então sobram 14 times do lado da Conferência do Miami. Então lembra que eu acabei de falar que os times vão jogar 3 jogos contra os times da mesma conferência? Então, se são 15 times da Leste, no caso, a gente tirou o Miami, sobram 14 times. Então, 3 jogos vezes 14, a gente tem 42 jogos que o Miami vai jogar nesse exemplo com os times da Conferência Leste. Lembra também que a gente explicou que são 2 jogos com times da conferência oposta? Ou seja, são 15 times da Conferência Oeste, que é a conferência oposta à Conferência do Miami. Então são 2 vezes 15, 30 jogos que o Miami vai fazer contra os times da Conferência Oeste. Então a gente pega, faz o somatório total. 42 jogos do Miami contra os times da Conferência Leste, que é a conferência dele, e 30 jogos contra os times da Conferência Oeste. Soma 42 com 30, dá exatamente os 72 jogos que cada time vai realizar nessa temporada regular de 2021. Depois dessa temporada regular, a gente tem a classificação para os playoffs. E para os playoffs continuam se classificando da mesma maneira que já acontecia na NBA. 8 times se classificam na Conferência Leste e 8 times se classificam na Conferência Oeste. Mas, assim como a gente teve agora na temporada de 2020 na bolha, lá na Disney, em Orlando, que a NBA criou um play-in, ou seja, é meio que uma repescagem esse play-in. A NBA, junto com a NBPA, decidiram manter esse play-in agora para a temporada de 2021. Mas vai ser um pouco diferente. Para a temporada de 2020, esse play-in, essa repescagem, foi só para a disputa do 8º lugar. Agora, para a temporada de 2021, esse play-in vai ser utilizado para decidir as posições 7 e 8 de cada conferência. Então, na classificação no fim da temporada regular, os 6 times de cada conferência, do primeiro ao sexto da Conferência Leste, do primeiro ao sexto da Conferência Oeste, eles já estão classificados diretamente para os playoffs da maneira que a gente já conhece. Agora os times que ficarem entre 7º e 8º vão disputar a primeira parte do play-in, que é uma disputa entre eles. Quem sair vencedor dessa disputa entre os times que ficaram em 7º e 8º de cada conferência vai ficar com a 7ª posição. Então a 7ª posição a gente já decidiu. Agora, para disputar a vaga do 8º colocado, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse perdedor dessa disputa do 7º e 8º, que a gente já decidiu o 7º. Esse perdedor vai para a disputa da 8ª colocação. E o outro time de cada conferência que vai disputar essa 8ª colocação é o vencedor da disputa entre os times que ficaram inicialmente entre 9º e 10º colocado. E aí o time que sair vencedor dessa segunda disputa vai ficar com a 8ª colocação da Conferência Oeste e da Conferência Leste. E aí no final, como eu falei, vão ficar 8 times da Leste e 8 times da Oeste, como a gente já conhece, e dali para frente é os playoffs normal. Agora vamos falar sobre as datas. Todas as datas previstas para essa temporada de 2021, lembrando que todas elas foram planejadas e desenhadas para que o último jogo da final da NBA da temporada de 2021
termine antes de começarem as Olimpíadas de 2021 que vão acontecer em Tóquio, no Japão. Para, é lógico, não ter aquele conflito de audiência. Você poderia estar assistindo um jogo da NBA, ainda mais uma final, mas muitas pessoas do mundo todo, né, porque a NBA acaba tendo uma audiência mundial, muitas pessoas vão acabar assistindo os seus países ali nas Olimpíadas. Então, para não ter esse conflito, a NBA fez dessa maneira. Então, do dia 11 até o dia 19 de dezembro, a gente vai ter os amistosos pré-temporada. No dia 22 de dezembro, a gente vai realmente começar a temporada 2021 da NBA, e desse dia 22 de dezembro até o dia 4 de março, a gente vai ter a primeira metade da temporada, como se fosse o primeiro turno que a gente conhece muito aqui do futebol brasileiro. Do dia 5 de março até o dia 10 de março, a gente vai ter aquela pausa por All-Star Weekend, que tem vários eventos da NBA, né? Desafio de habilidades, campeonato de enterradas, campeonato da linha dos 3 pontos, e o jogo das estrelas, o jogo dos novatos, aquele meio com um final de semana, uma semana ali que tem vários eventos da NBA. Depois disso, do dia 11 de março até o dia 16 de maio, a gente vai ter a segunda fase da temporada regular, que é mais ou menos como se fosse o segundo turno que a gente conhece do futebol. Do dia 18 de maio ao dia 21 de maio, a gente vai ter os jogos dos play-ins. E do dia 22 de maio até o dia 22 de julho, a gente vai ter os playoffs da NBA, mas praticamente aí 2 meses de playoffs, com todas as fases das duas conferências até a gente chegar no campeão da NBA. Lembrando que essa é a data limite, se todas as fases dos playoffs forem para jogos 7. No máximo vai terminar dia 22 de julho. E dentro dessa temporada da NBA, a gente sabe que a gente está passando em 2020 até 2021, a gente ainda está passando pela pandemia do coronavírus, essa pandemia mundial, com vários protocolos de segurança. E como que vai funcionar essa temporada de 2021 da NBA falando desses protocolos? A gente não pode deixar de falar que a temporada de 2020 na bolha, o final da temporada regular e os playoffs da NBA, que eles fizeram numa bolha ali na Disney, na cidade de Orlando, foi um sucesso. A NBA praticamente não teve casos de coronavírus, foi feito todo o isolamento de funcionários e jogadores e deu muito certo. Inclusive foi uma das ligas do mundo que melhor fez essa bolha de uma maneira super correta e que deu resultado positivo. Só que agora, para a temporada de 2021, a NBA, até para movimentar a economia, vai fazer os jogos nas casas de cada equipe. E aí a gente já vem o primeiro problema nessa questão de saúde e toda essa questão da pandemia. Porque os times, os 30 times da NBA vão ficar viajando. E aí o controle passa a ser muito menor do que a gente estava numa bolha, com todo mundo jogando no mesmo lugar, testes sendo feitos toda hora, aquele controle de entrada e saída desse local lá em Orlando. Agora, com os times viajando, fica mais difícil. A NBA já informou que vão ter testes diários para os jogadores, para a comissão técnica, para os funcionários dos ginásios de cada time, mas a gente sabe o que eu acabei de comentar. Vai ser muito difícil passar essa temporada e não ter nenhum jogador ou nenhum funcionário pegado o coronavírus, porque o contato vai ser muito maior, as viagens, e o mais difícil vai ser controlar aí o que os jogadores fazem fora a quadra, os lugares que eles vão, o contato com as pessoas que eles têm, seja com família, seja com amigos mesmo. Lá na Disney em Orlando, estava todo mundo fechado, isolado, sendo testado. Agora não tem muito como controlar isso. A NBA vai tentar fazer várias regras, a gente sabe, mas vai ser complicado passar essa temporada desse jeito e a gente não ter nenhum caso de coronavírus, seja pelo um jogador ou alguém da comissão técnica ou algum funcionário de algum ginásio da NBA. E você deve estar se perguntando, e as torcidas? Como que vai fazer? Já que os times vão jogar em cada estádio, vão ter torcedores? Sobre essa questão, a gente ainda está muito incerto, mas por enquanto não. Por enquanto os jogos vão acontecer nas arenas, mas por enquanto sem torcida. Mas é lógico, se a NBA está abrindo mão dessa questão de os times viajarem, jogarem nos seus ginásios, em algum momento, a gente, por enquanto ainda não está certo, mas eu acredito que em algum momento o Adam Silver, que é um comissário da NBA, vai liberar
para os torcedores entrarem e assistirem alguns jogos nas arenas. E provavelmente as regras para esses torcedores entrarem nas arenas para assistirem os jogos vai ser as que todo mundo já sabe. Uso de máscaras, álcool gel, ter toda aquela prevenção, talvez até aquele plástico, como se fosse um capacete que muitas pessoas estão usando hoje em dia, além da máscara. E também a NBA está testando muito o uso dos testes de Covid rápidos, que podem ser feitos ali mesmo na entrada, quando, por exemplo, o torcedor está entrando, ele dá ali seu ingresso e ele já faz um teste rápido de Covid. Então a NBA tá testando para ver se esse teste vai ser muito efetivo para fazer nos torcedores, para fazer, lógico, né, com que os torcedores assistam os jogos, mesmo com aquele distanciamento entre assentos. Provavelmente vão ter aquele 2, 3 assentos de distância entre um torcedor e outro também. E pra gente fechar aqui o episódio, o último item que eu tinha que falar aqui deve estar se perguntando também, pô, legal, os times vão jogar nas suas cidades e tudo, mas e o time do Toronto Raptors? Lembrando que o Toronto é o único time da NBA que não é localizado nos Estados Unidos, é localizado no Canadá. E aí, como vai fazer? No caso do Toronto Raptors, ia ser muito complicado os times da NBA irem jogar lá em Toronto e até o Toronto ficar saindo e voltando do Canadá e indo para os Estados Unidos, porque entre os países tem essa questão da quarentena, que são aqueles 14 dias de isolamento, que se uma pessoa sai, por exemplo, dos Estados Unidos vai para o Canadá ou do Canadá para os Estados Unidos, a pessoa tem que ficar nesses 14 dias de quarentena. Então, isso não é nem um pouco viável olhando uma agenda apertada que a gente comentou dessa temporada de 2021 da NBA. Imagina um time todo de quarentena com os jogos quase todo dia. A gente sabe que os jogos da NBA são assim. Então ia ficar bem complicado os jogos serem em Toronto. Por isso, o time do Toronto Raptors não vai jogar na cidade de Toronto. Eles escolheram a cidade de Tampa, na Flórida, que é localizado ali perto da cidade de Miami, da cidade de Orlando, ali nos Estados Unidos, o que vai deixar bem mais fácil essas viagens e essas questões que a gente acabou de comentar. Óbvio que o Toronto, o time do Raptors, vai continuar tentando durante a temporada toda que os jogos voltem a ser sediados lá na cidade de Toronto. Mas eu acho bem difícil isso acontecer, então provavelmente a gente tem aí para essa temporada de 2021 o Toronto Raptors na temporada inteira jogando na cidade de Tampa. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no Rebodank se não for inscrito para receber mais conteúdo aqui do canal sobre basquete. Compartilhe esse episódio aqui com seus amigos, com a sua família, para a gente disseminar cada vez o basquete Brasilzão afora. Deixe um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo e siga também o Rebodank nas outras redes sociais. Eu vou deixar todas aqui na descrição. Então é isso, valeu, falou!